aqui com Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain novamente. Eu tava olhando a live 2, ficou com áudio um pouco mais baixo. Vou ver como é que vai ficar nessa o microfone, né? Eu vou fazer ela aqui tudo assim, no final dela depois eu reassisto um pedaço, né, pra ver como é que ficou. Mas eu acho que agora o áudio tá melhor, tá menos barulho de fundo do console e minha voz tá um pouco mais alta. Como eu disse, eu tô testando umas coisas novas aqui porque eu faço live direto pelo console. E isso traz alguns problemas, como por exemplo, eu não posso tirar ruído de fundo. E já que eu não posso tirar ruído de fundo, acontece de ficar pegando o cooler do PS4, o barulho que ele faz, e que aqui no Metal Gear é muito alto o barulho. Então acaba atrapalhando. Então aqui eu estou testando agora com umas configurações diferentes para ver como é que vai ficar. Infelizmente quem está assistindo aí vai ter que servir como cobaia e sofrer durante uns episódios iniciais aqui do Metal Gear até eu até ficar certo em uma. Eu não queria fazer isso com Metal Gear, né? Eu queria deixar perfeita a série Sim World, mas não vai dar, infelizmente, né? O Metal Gear vai ter que servir de cobaia para isso. Antes de eu prosseguir, deixa eu só abrir o chat aqui em um lugar diferente, que já está aberto aqui no PC. Deixa eu abrir também no celular. Dependendo de que eu esteja fazendo, é mais fácil olhar pelo celular, né? Beleza? Só configurar o celular aqui para a tela dele não desligar, né? Beleza. Pera aí. Tirar a vibração do celular, né? Senão ele acaba caindo aqui de onde ele tá. Parece que a manete vai pro chão, mas tudo bem. Beleza. Eu acho que agora tá tudo ok aqui. Eu espero que o áudio esteja tudo bem. Mas antes deixa eu dar uma olhada aqui na Mother Base, né, antes de prosseguir. Aqui no caso de armamento. Aqui, vamos ver o que tem de bom aqui para desenvolver, né? Please specify the project. Que é esse aqui, equipamento tático padrão para o Deer Horse, né, para o cavalite. Daqui é de graça, né? Então, aí já tá equipado, né? Só luta. Isso aqui, traje de batalha. Vejo para batalha para o Deer Horse, postado com colocação de placas cerâmicas, a prova de balas. Olha só. Interessante. Quanto que vai custar aqui? 50 mil eu tenho. 580 mil. Beleza, vou fazer. Tem outras coisas que não dá ainda, né? Tá. Deixa eu ver aqui, armas. Não sei porque que o jogo demora pra carregar isso, né? Parece que ele mexe online com isso, sei lá. Beleza, eu queria um scope, né, velho? Beleza. Beleza. É a nova arma aqui. Eu já tava com essa arma no final da live anterior, né? Mas eu tinha catado ela de um soldado, né? Aí eu não posso trazer pra Mother Base, pelo visto, né? Eu tenho que fabricar pra aí sim eu poder sempre utilizá-la, né? Eu tô achando meu headset meio apertado aqui, depois que eu abro assim que... Beleza. Só um minuto aqui, rapidinho. Só ajeitando meu headset aqui. E eu acho que agora é o melhor. Não sei porque eu devo ter desregulado o ajuste dele sem querer. Tava apertando as orelhas. Deixa eu
ver o que mais tem aqui pra desenvolver. Tem que só tomar cuidado pra não ficar sem dinheiro, né? Arma de curta distância eu não curto não. Jaula de captura. Jaula de captura de animais. Permite captura não cruel de animais. Interessante. Raposa do deserto. Isso aqui é maneiro, é bom fazer, né? Aqui tem uma C4. Granada de fumaça também é interessante. Tá, calma aí. Eu saí sem querer. Nossa, que saco esse load aí, né? A gente tem que esperar carregar um negócio, velho. Caralho. Fazer aqui a raposa do deserto. Enquanto isso, fazer a C4 aqui, que C4 também é muito útil, né, cara? Você tem que entrar dentro da caixa pra pegar o item. Olha só, essa camuflagem ficou melhor. É maneiro isso, os soldados ficam comentando sobre o personagem, né, cara? Muito foda, cara. She defects to the Soviet Union. America's afraid she'll leak all kinds of military secrets, so they assign a man to kill her. Yeah, our boss, big boss, and once the boss was dead, he was given the name to signify he had surpassed her. Vamos, Carried carrega. out a one-man infiltration of the Soviet Union, even though he was injured. He was one tough son O of a bitch. sinalizador é bom, né, pra chamar o But I helicóptero. also heard the boss was his mentor, and that they were, Aqui, whatever. and that was why he turned his back on America. He really has been through hell. Sim. Ah, tem outras abas. Olha só. Caralho, mas tem muito item nesse jogo, hein? Caralho, maluco. Olha aqui, as metralhadorinhas para silenciador. Olha aqui a sniper. Bastante coisa, né? A maioria tá bloqueada, né? Precisa de... O que precisa aqui? Deixa eu olhar. Precisa de... coisas, outras coisas aqui, né? Precisa de quê? Outras coisas, beleza. Ai, ai. Interessante. Binóculo, olha só. Ok. Beleza. Vamos ver aqui no helicóptero o que dá pra adicionar. Como a gente tem que tomar cuidado com o dinheiro, né? Que se não me engano você paga salário dos malucos aí, né? Tem que pagar tudo. Alto-falante, uma parede de som desenvolvida para aumentar a moral dos aliados e fazer guerra psicológica contra o inimigo. Seus efeitos em combate real ainda não há de... whatever, não interessa agora não. Beleza. Tem umas fitas, mas eu vou deixar pra rolar no final, tá ligado? Se eu deixar pra rolar aqui agora é muita fita no início, né? Eu queria deixar no final, quando der tempo assim no final, eu rolando. Vamos só How's it going, boss? fazer o Big Boss tomar um banho aqui. Beleza. Tem que lembrar de... Isso é bem interessante, se você não der banho no boss, chega um ponto que ele tá tão fedendo que quando ele chega na base, eles dão um banho forçado nele, eles jogam um balde d'água nele, cara. É muito foda essa cena. Deixa eu chamar o helicóptero aqui. Vamos nessa missão aqui, C2W.
Destrua equipamentos de comunicação soviético para evitar que reforços sejam enviados para outros postos. Vamos ouvir. Boss, information warfare is more than just intel gathering. It also means disrupting enemy communications. Your mission is to punch a hole in the comms network between the Soviet outposts. That'll cut off their means to call in reinforcements. Technically, we were given this mission by a Western-backed Arab organization supporting the guerrillas. But it'll also give us a leg up in the future. Take a look at the location of the Eastern Communications Post on your iDroid. Head there and destroy its comms equipment. He who controls information controls operations. Just look at Cypher. Good luck, boss. Deixa eu já pedir desculpa aí se de repente eu der uma fungada assim no nariz. Eu peço desculpa porque meu nariz tá horrível. Esses dias sinusite aí e esse headset que eu tô usando não tem como mutar. Aí já viu, né? Ah, tá, tem que aceitar a missão do helicopter, the chopper. Roger. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. This is B-Quad. On station at LZ. Os caras que gostam de ficar ostentando combustível, né? Porque o helicóptero já não fica pousado aqui, entendeu? Os caras gostam de ostentar combustível. Você tem esse sniper aí, hein? O silenciador nela ficaria delícia. Gaining altitude. Provavelmente hoje vai ser só uma missão mesmo, e talvez mais umas duas secundárias, igual eu fiz na primeira live. Mas talvez amanhã, sexta-feira, eu jogue um Metal Gear de novo. Aí eu já faço mais missão, jogo umas 4 horas de jogo, uma coisa assim. Sexta-feira é mais isso, né? Beleza. Tem esse negócio de moral da equipe, né? Isso é bem interessante. Por isso que é bom você ficar voltando a Modern Base, que isso dá moral pros soldiers ali, né? Pros soldados. Bem interessante isso. Eu não sei o que é moral causa, né? Mas deve mudar o final do jogo, né? Que eu sei que vai ter mais de um final, né? Beleza. Aqui dentro do helicóptero, ó, tem como você olhar em primeira pessoa. É bem interessante isso. Pode olhar certas coisas que tem aqui. É bem interessante. Isso daqui vai alterando com o tempo, se não me engano. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ah, olha só, eu posso mexer na base. Olha só. Mano, que interessante. Com o tempo isso daqui vai ser interessante. Deixa eu ver aqui o da Modern Base, por exemplo. Olha só. Deixar vermelhona. Laranjona, não tem como deixar pretão não. Porra, vou deixar o mais escuro possível aqui, ó. Pô, aí sim, hein? Deixa eu ver aqui do Avatar aqui. Ah, não, o Avatar vai em... é do online, né? Mas dá pra personalizar emblema. Tem como montar um emblema próprio. Interessante. Depois eu olho isso em off. Beleza, bora para essa missão aqui já. Essa missão. Essa daqui, C2W aqui. Acho que é melhor que tem, né? Ah, vamos fazer na ordem que é melhor, né? Vai ser uma área relativamente grandinha. Vamos usar aqui mesmo. Beleza. Na hora de escolher o equipamento, eu acho que quando eu aperto o lado tem 3 conjuntos. Beleza. Armas primárias.
Esse aqui. Armas secundárias. Certo. Armas de apoio. Granada de mão. Aqui. Coloca C4. Itens. Tudo equipado aqui. Beleza. Ferramenta. Nossa, entrou um... Pô, esse é meu óculos, então... Beleza. Por enquanto ele tem pouquíssimo equipamento, né? Parceiro, beleza, equipamento. Vou colocar um traje de batalha nele, ó. Que isso, hein? Ó, Diamond Dogs, top. Veículo não tem nada. Personagem. Deixa a raposa deserta mais com um cachecol, né, porra? É mais estileira. Beleza. Beleza. Tudo certo. Vai. Vou chegar na parte da manhã. Aí eu tenho tempo de fazer outras coisas. E dei uma pesquisada também em outras coisas do jogo. E se você fica matando muitos soldados, né, de forma brutal, por exemplo, se você não tiver escolha, por exemplo, se ele estiver te atacando, aí tudo bem, mas por exemplo, se você nocauteia e depois você vai lá e mete um tiro na cabeça deles, por exemplo, ele vai tornando o Big Boss do mal, cara. É bem interessante, tipo, é estranho ao mesmo tempo, mas tipo, chega em um capítulo, por exemplo, que esse metal preso na cabeça do Big Boss aí acaba crescendo, fica como se fosse um chifre gigante, como se ele estivesse ficando demoníaco, tá ligado? É bem doideira isso. Aí chega um momento também que o sangue não sai mais dele, mesmo que se você tomar o banho lá cheio de sangue. É bem interessante isso. Boss, you need to disable the Soviets' reinforcement system pode by matar putting a hole in their base-to-base o seu comms alvo, network. tentar matar os outros. Head for the Eastern Porque eles não são do mal, Communications só estão post fazendo o and trabalho. destroy its comms equipment. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Be careful down there, boss. Só assumir o negócio de save ali pra eu tirar uma foto aqui. Esse posto ali eu já fui, né? Vamos nesse daqui então. Ele que é a missão, né? Vamos lá então. That wild dog pup. He's a tough little guy. Boss, this is no time to be playing with animals. What are you gonna do, boss? E vamos, garoto. Vai lá pra baixo, vai. Vai lá. Segura. Beleza. É bonitinho, tem que levar ele lá pra Roger baixo. that. We'll pick him up. Meu inimigo. Cuidado.
ia dizendo, eu tava conversando com meu colega, ele me deu uma dica de eu ir recrutando esses soldados que eu achar nos postos aí mesmo, sabe? Eu nocauteio e levo pra base inicialmente pra proteger ela, porque pode acontecer de invadirem minha base, né? E se eu não tiver gente suficiente lá pra proteger, eu perco meus itens, né? É bem interessante isso, tomar bastante cuidado. Eu vou recrutando, mas ele também me deu uma dica. Inicialmente eu recruto tudo, mas mais pra frente do jogo, né, nos capítulos futuros, passa a recrutar só os fodões mesmo. Beleza. Não aparenta ter dois só, né? Eu dificilmente vou usar essa caixa aí, que eu acho mó escroto essa caixa aí, eu acho que perde a graça do jogo. Mas tudo bem. Não aparenta, só tem dois mesmo. Beleza. Tem que tomar cuidado com o caminhão, né? Tá lá na frente, ó. Não dá tempo. Tô louco pra conseguir a sniper. Como é que fala? A sniper que nocauteia igual essa pistolinha. Esperar ele cair, né? Agora eu posso aproveitar para obter informação, né? Que eu tenho intérprete russo, né? Eu posso vir aqui, ó. Where are your friends? Ganhei um troféu ali, interrogatório. Spit it out. Beleza. Vai lá pra baixo, então. You gotta extract him. Tem um jeito fácil de achar esses itens aqui. Se você colocar a visão noturna, esses itens eles ficam brilhando no cenário. É bem interessante isso, mas não tem necessidade não. Geralmente é só 2 desses itens por posto avançado. Tô tentando atenção pra ver se não tá vindo pro caminhão, né? Dá uma olhada aqui pra ver se não tem nenhuma planta aqui. Olha, tem
Vamos aqui. Onde está o caminhão? Perdi a divisão, ele deve estar longe. Aproveitando aqui esse restante. The target is there. The target is there. Tá. O cara não me contou onde estão os prisioneiros? Deve ser só no pet de modo livre, hein? I don't know. Agora eu não sei, né? Vou te falar onde estão os prisioneiros. Né? Mas de onde que estão os prisioneiros? Eu não sei. Mas antes de ir pra lá, aqui já tá um vizinho, quer dizer que eu já vim aqui, né? Mas eu vou vir pra cá. Ah, eu já vim aqui também? Já. Por que eu não vim? Então, falta aqui. Beleza, tá lá que eu vou então. Você pode associar pro cavalo e continuar correndo que ele vai vir do seu lado. Vamos lá, cavalo. Vou ter que dar uma volta completa, hein? O caminhão tá chegando. Eu acho que eu vou dar um bote nesse caminhão, cara. Mas tem como se o cara vai estranhar que não tem ninguém ali, se ele descer eu derrubo ele. Que ele ia estranhar que não tinha ninguém ali. Não estranhou não. Depois eu tenho que ver também como é que faz pra extrair o cara do caminhão pra ele descer. Deve ter coisa boa nesses caminhões. Beleza. Vamos passar entre as montanhas aqui não. O lugar tem. Não, tem. Aquele lugar ali eu já fui. Não interessa não. Vou passar caminho, ainda bem. Um printzinho, né?
Aquele print maroto. Tem que lembrar de eu falar um pouco mais alto, né? Senão eu falo muito baixo e fica mais difícil de escutar, né? Dois, três, quatro. Vou aproximar mais pra ter certeza que é só 4. Ah, cara, jogar jogo stealth é muito bom, vai tomar no cu. Adoro jogo que você tem que usar estratégia, cara. É só 4 mesmo. Pô, pera aí. Não é ninguém. Eita. Ah, tá. Ah, cadê o caminhão? O caminhão tá quase passando aqui, cara. Ele vai demorar pra chegar aqui. Vou derrubar o da torre primeiro. Porque o da torre... Deixa eu olhar um negócio. Vai dar pra acertar ele. Será que uma arma tranquilizante dessa existe na vida real, cara? Não é possível. Bom, eles têm que cair na ordem. Caiu de cima, o de trás, o da frente e o daqui. Ok. O de baixo caiu primeiro. Fodeu. Não vai foder. Achei que ele ia demorar mais. Dessa vez eu vou levar todos esses soldados que estão aqui na área. He's Só coming nessa too. missão só. Roger that. Só pra ter uns soldados extras lá comigo, caso de emergência. Levar isso You daqui gonna também. extract him?
Watch the enemy doesn't decide to use it. Same goes for hiding downed enemies in it. Ah, isso aqui é muito foda, quer ver? Banheiro aqui. Eu posso me esconder aqui, né? Aí tem uma fita aqui no jogo, porque tem umas musiquinhas pra ouvir, né? Mas aí tem uma fita, cara, que é o som de alguém cagando, né? Se você utilizar ela e se esconder dentro desse banheiro, ninguém entra nele, tá ligado? É muito foda isso. Então, enfim, então vou ver se tem alguma musiquinha aqui pra reproduzir. Vamos ver esse daqui. Rolando aí, vamos tomar strike na live. Você também pode usar essas pistas para chamar a atenção, né? Se você colocar elas no modo alto-falante, né? Atrás do inimigo. Não tem nenhuma... Como é que fala, né? Uma planta aqui não. Eu gosto de dar uma olhada aqui. Acho que tem uma aqui. Tem duas, né? Não vou ficar deixando essas músicas rolar muito não. Porque já viu, né? Pra dar merda. Não no YouTube, porque no YouTube se der merda se você remover a música, né? O YouTube tem uma funcionalidade muito boa, mas o problema é o Twitch, ele muta a live, vai acabar ficando sem minha voz, né? Tem que ter algum item assim, útil. Não tem como eu levar esse veículo ainda, mas tem que dar upgrade. Eu quero uma escondida nesse veículo. Não tem que ficar muito escondido aqui, mas é melhor do que nada, né? Você sabe, né? Bom, agora o próximo lugar, justamente a missão. Beleza, cheguei aqui, desceu. Eu tô chegando aqui no posto avançado. Vou desligar essas fitas, né? Não sei se tem atalho pra desligar, mas... Beleza, vamos lá. Bom, essa base aqui parece estar grandinha, né? Tem um container interessante. Não tem ninguém aqui, tá ligado? Muito estranho. Qual que é o objetivo? Deixa eu ver. Destruir equipamentos de comunicação soviética para evitar que reforços sejam enviados a outros postos. Tá. Tá. Fazer um reconhecimento da área. Bom, o que eu vou utilizar aqui é o meu querido charuto, né? Eu vou dar aquela fumadinha. Tocar anoitecendo aqui pra ficar mais tranquilo, né? You made it.
First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Beleza. Com certeza é aquele negócio ali. Não. Bandeirinha comunista. Bandeira da fome, hein? Bom, vamos esperar esse maluco apagar aí, né? Apagou. First, you have to identify the targets. Recon the site with your binoculars. Once you know where the targets are, take them out to put their network out of action. How you do that is up to you. Eu vou eliminar aquele maluco primeiro. Eu acho que se eu fizer qualquer coisa com o container aqui, ele vai acabar vendo, né? Pássaro voando aí, faz barulho de pássaro, velho. Eu confundi bonito. Eu devia ter pedido um reabastecimento antes, né? Com certeza é aqui, ó, onde tá essas antenas. Né? Keep in mind that time doesn't stop while you use the iDroid. You can even move around while using it, but pay attention to your surroundings. That's an anti-air radar. It isn't one of the targets, but destroying it would shut down part of the enemy's air surveillance. It might make more landing zones available. Beleza. Bom, mas tá lotado, hein? Aqui pra longe. Tem uma patrulha ali. Tô com medo de onde essa patrulha passa. Pô, tenho quase certeza que é ali, né? Parece que é só esses soldados aí, só entre aspas, mas derrubar aqueles dois não é uma boa ideia, porque eles têm rádio, né? Então pode dar merda se eu derrubar eles. Pode ser ali também, ó. Meu silenciador tá indo pro beleléu já.
saber, eu vou arriscar destruir aquele container dele. Eu não tenho upgrade pra carregar isso. Ai, tem muito mais inimigo do que eu pensava, cara. That searchlight's manually operated. Fazer isso não, mas eu vou mandar ele pra baixo, daqui a pouco ele calça. He's coming too. Roger that. That antenna is one of the targets. There should be more. Keep looking. Все, забудь. Não. Vou reiniciar a missão aqui, sinto muito, gente. Quero fazer essa porra do início, cara. Ah, porra, meu. Se não dá, não. Porra, como é que me viu ali, cara? Vacilei. Nossa, você não vai voltar de onde eu tô pensando? Nossa. Sabia que voltava daqui não. Foi mal aí pra quem tá assistindo. Eu não sabia que ia ser assim. Eu pensei que... como é que fala?
fosse... Como eu posso dizer? Voltar de um checkpoint, né? Mas pelo menos as bases aqui, ó, elas já ficam... Fica tudo ok, ó, tá vendo? Não preciso voltar nelas, ainda bem, né? Como é que tá aqui? Os soldados que eu peguei, eles estão... That wild dog pup. He's a tough little guy. Boss, this is no time to be playing with animals. What are you gonna do, boss? Vai pra base, esse lobo aí vira um parceiro, né, depois. Para futuras missões. Como é que eu tô embolando os fios aqui do headset e do fone. Calma aí. Bom, eu acho que os soldados que eu coletei, eles continuam lá, né? Eu não tenho certeza. Mas... Aí eu não vou arriscar de voltar não. Vou direto pro objetivo aqui e depois... Prestar mais atenção dessa vez. Eu não fazer merda. Não, pega essa estrada aqui. Falhar na missão é sacanagem, né? Pensei que ia voltar dali de perto, tá ligado? Como é que eles não estão ouvindo um cavalo trotando que nem um louco, mas tudo bem. Agora vai, hein? Uma água aqui, a garganta tá seca pra caralho. Binoculars to locate the communications equipment at the facility. Eu vou começar derrubando o maluquite aqui, ó. Pimba.
antenna is one of the targets. That's another one of the targets. Do you see any more? Caramba, tem mais? Não, mais antenas, né? Vai dar muita merda. Ah. Não, vai começar errado isso aqui. Ah, mano. Olha a merda que vai dar, cara. Ah, o caminhão passa por lá. Ah, mas ele vai descer aqui. Vai, boss, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Essa foi por pouco, hein? Caramba, mas essa foi por muito pouco, cara. Vem cá com o pai, vem. Mais aqui pra cima, só por precaução, né? Aí tem.
sempre é melhor invadir à noite, né? À noite os caras ficam muito de papo, esse tipo de coisa, né? That's an anti-air radar. It isn't one of the targets, but destroying it would shut down part of the enemy's air surveillance. That might make more landing zones available. That looks like the target. We know where all the antennas are now. Take out all 3 of them. How you do it is your call. Tenso. Está sendo mais fácil invadir durante o dia. A noite estava muito aglomerada. Tem alguém vindo. Tenho certeza que se eu desligar esse rádio aqui, vai vir soldado aqui. Vou dar uma escondida melhor aqui por precaução. Saber, vai lá pra base, né?
subject on board. Leave the rest to us. Explosives should take care of them well enough. How you do it is up to you. Thinking of using C4? It's an explosive that you detonate by remote control after you've planted it. A pergunta é, eu posso plantar um monte? Alright, now get to a safe distance before you set it off. To detonate it, hold the ready button and then press the action button. Ah, mas eu não vou fazer isso agora não. Aí. Explosives should take care of them well enough. How you do it is up to you. Tem mais dois, que é o suficiente.
they can finally be put to use. By using these materials to build new platforms, we'll be able to add a greater number of staff to our ranks. We don't need any specific instructions from you to refine the materials, but I want you to be the one to decide how we construct platforms. Once we have sufficient GMP and the required material resources, you can issue construction orders from your iDroid. Beleza. Ok. Prolonged time in the field is bad for the body and mind. I think it's time you took a break. Do it for me. Come back to Mother Base ASAP. Beleza. Interessante isso aí. De... Como é que fala? Ah, esqueci. De ter que voltar pra base, esse tipo de coisa, né? Pro personagem não ficar estressado. É bem interessante. A base tá pretona, aquela de preta, aliás. Didi, come back! Mitch, here's the dog you brought back. Bit of a troublemaker. Not sure about the breed, though. He'll get bigger? Uh-huh. Like this. You know, I can look after him. He's still a pup, so he doesn't listen. I have a feeling someday he'll be useful. I suspect you've discovered a real diamond in the rough. With a little polish, I say we got a true diamond dog on our hands. Ele vai ser o primeiro parceiro, né, que a gente vai ter no jogo. Agora que eu vi que ele tá com um olho, né, o cachorro. Didi, right? Hostler raising hounds. Fine. Come on, Didi. Que coisa fofa. Vai avançar o tempo, né? O cachorro crescer, né? Creio eu. Ou não, não sei. Boss, we received a back-channel request from Langley. We're to find a piece of new American military hardware that's gone missing in the mountains of Afghanistan. It's a difficult mission, but I'd say you're back in top form by now. Check your iDroid for the details. Teste suas habilidades com diversas tarefas. Cumprir as tarefas determinadas para você na lista de tarefas de desafio o recompensará com GMP, recursos involuntários. Você encontrará algumas que poderá realizar logo, enquanto outras levarão mais tempo. Escolha as melhores tarefas para tentar com base em seu progresso no jogo. Esteja ciente que a lista só pode ser exibida enquanto você joga no modo online. Vou dar uma olhada nisso. Comece verificando quais tarefas estão disponíveis na minha escolha, depois cumpra, tá. Ok. Tem uns prêmios que eu posso receber, vamos lá. Cara, o jogo tem muita coisa, cara. Ai, tem muita coisa. Ganhou um troféu, pelotão. É interessante isso, cara. Tem, como é que pode falar, bastantes coisas, né, pra fazer. Como é que eu tô olhando um negócio aqui?
interessante isso. Tarefas e desafios com requisitos não atingidos. Então, beleza, interessante isso aqui. Lista de missões. Tem duas, tem a fuga da barreira. Tem onde as abelhas dormem. Ok. Missões paralelas. Obter o projeto Riot. É um lugar que eu já invadi, né? Vou ter que invadir de novo. Quantas horas é isso? Dá tempo, eu acho. Tá. Deixa eu ver aqui na Mother Base. Interessante, pode vender. Isso aqui. Só 40 mil. Plataforma de apoio. Tá, vamos lá. Leva uma hora. Interessante isso. Mano, eu gostei demais desse estilo do Metal Gear, cara, essas coisas pra construir e tudo mais. Muito foda. Bom, mas o que eu vou fazer aqui é chamar o helicóptero, né? Roger. Fazer essa missão secundária que tem. Certo. This is Pequod. Arriving shortly at LZ. This is Pequod. On station at LZ. Eu gosto pra caramba de jogo que tem esse negócio aí de você voltar pra sua base, né? Você fazer as coisas, né? É um lugar seguro, né? Por exemplo, no Fallout tem um lugar lá. Eu acho isso bem interessante em jogo com estilo RPG, assim, cara. Muito bom isso. A base cinzenta, assim, que é maneiro. Big Boss. Agora os veículos podem ser personalizados, ok. Missões paralelas e uma. Beleza. Bom. Caixa, visão noturna, charuto, granada, de mão, C4. Isso aí tá certo aqui. Pode chegar lá de noite. Beleza. Cara, esse jogo tá bom demais. Puta que pariu. É um jogo grande, né? Tem bastante hora de jogatina. Isso é muito bom, cara. Como eu já falei nas outras lives, eu quero muito jogar os outros Metal Gear, cara. Mas pra isso,
né? Precisa ter, né? No PC dá pra jogar tudo, né? Mas sei lá, eu queria jogar no console, tá ligado? Fazer o que, né? Mais pra frente eu vejo, né? Podia lançar um remaster, né? Já falei isso, né? Mas eu acredito que a Konami em algum momento vai lançar um remaster com todos os Metal Gear, cara. É grana pra eles, tá ligado? Bem provável que eles façam isso. Metal Gear, assim como Fallout, é um estilo de franquia que você não precisa ter jogado os jogos anteriores pra entender a história, entendeu? É bem interessante isso, entendeu? Porque as histórias, não Metal Gear, as histórias elas são complementares, né? Elas são seguidas, mas por exemplo, Fallout, cada Fallout é uma história nova, né? Isso é bem interessante. Tipo, no Fallout 4 tem referências, no Fallout 3, por exemplo, a Brotherhood of Steel, né? Então, às vezes eles quando está começando com a Brotherhood of Steel, tá? Eles falam com às vezes eles pegam e falam com você que contam acontecimentos do Fallout 3. Isso é bem interessante, mas nada demais, sabe? Isso é bem interessante em Metal Gear também. Eu sei o básico da história do Metal Gear por causa da análise do Zangado, né? Eu vi a análise do Zangado, né? Há uns meses atrás eu lembro de algumas coisas, mas o Metal Gear é muito That's a medicinal plant rico, called cara, em halma, conteúdo, otherwise known as difícil soma. você lembrar People tudo. use it to make a sacred drink for religious ceremonies. Bom, beleza. Cadê o soldado dessa porra? Eu já invadi aqui, né? Pode ser que não tenha mais, né? Bom, vamos lá, né? Duas áreas, morteiro. Já dentro dessa área como projeto Riot SMG. Tudo aparenta que realmente não tem inimigo. Além daquele caminhão, é claro. E como eu disse, né, eu já fiz missão nessa área, né, então pode ser que os inimigos tenham ido embora, né. The security forces must know something about the targets. After you grab or hold up an enemy, try interrogating them. Os inimigos estão em alerta dele. Os inimigos brotaram agora.
Vai, desembucha. Spit it out. Where are your friends? Spit it out. Ok. Não tá tão fácil assim quanto eu pensei, né? Mas tudo bem. Acho que esse IMB o cara pode acabar acordando, né? Não tenho certeza não. Mortar shells travel in a curved trajectory, meaning they hit from up above you. Bom. Vamos lá. Where are Fala. the others? Talk. Talk. Spit it out. Como é que eu faço pra intimidar, hein? Não tenho a mínima ideia. Tomar no cubo. O caminhão, hein? Cadê? Tá perto. Cá. Vamos lá. Speak. Where are your friends? Where are the others? É isso que eu não sei. Como que eu posso fazer pra...
Vamos segurar no máximo. Beleza. Olha aqui. Eles marcaram as posições de certas coisas pra mim. Interessante. Vamos colocar aqui então. Beleza. Acho que a intenção aqui é mais o veículo. Ah, quando eu desligo o rádio eu consigo ficar certo. Interessante. Isso é interessante, cara. Item coletado. If you neutralize an enemy without killing him, you can then Fulton extract him. Once we've extracted a soldier, we should be able to convince him to join us. Não tá chegando. Attach the Fulton recovery device to him. The chopper will then pick him up. A Fulton extraction success rate depends on factors like the individual's health and the weather. Tá falando pra extrair ele, né? Então vamos extrair ele. Subject on board. Leave the rest to us. Você vem comigo, vamos passear. Ainda não entendi essa missão, tá ligado? Ainda não consegui o projeto.
matei. Vai. Vamos lá. Where are the others? Beleza. Speak. Speak. Talk. Tá. Eu realmente ainda não entendi essa missão aqui não, cara. Qual é o objetivo dela? Porque, olha lá, completar o projeto Riot SMG. E... tá ligado? Agora nada. Vou mandar esse cara pra base também, vai. Vamos pra lá, vai. De onde tu vem, filhão? Talvez esteja aqui, né? Bala. Desembucha. Where are the others? Agora volta a dormir. Beleza. Pô, esse daqui tá difícil, hein? Esse puta acordou. Porra, não tô entendendo essa missão, cara. Cadê o objetivo? Cadê o objetivo não, né? Exatamente. Cadê o objetivo, cara? Já passei pra caralho aqui pelo local e nada. Estranho isso, né? Tem aquele puta acordado só. Vou dar uma vasculhada aqui na parte de cima de novo.
Eu tô coletando bastante item aqui, né? Tá vendo? Que estranho isso. Riot SMG. Deixa eu ver se é isso. Pode ser isso, né? Não é aqui. Bom, eu sei que isso é estranho. Vou testar um negócio aqui, vai. Que talvez pudesse ser o caminhão, né? Eu não tô entendendo essa missão, não. Qual é o nome da missão? Operações para obter o projeto Riot SMG. Deixa eu dar uma pesquisada aqui rapidinho no YouTube, cara, pra ver se eu acho. Obter Riot, o projeto Riot SMG. Deixa eu ver aqui. Tá estranho isso, tá ligado? Eu não entendi muito bem. Vou abrir um vídeo aqui rapidinho. Foi mal aí ficar parado aqui, mas tá ligado? É estranho isso. É rapidinho, tá?
Cara, se bobear o negócio já tá no meu mapa aqui e eu não percebi. Eu acho que é ali. Ah não, é um jeep. Que estranho, cara. Calma aí, tá? Só um minuto. Aqui é o projeto aqui, ó. Caralho. Aqui, olha, olha. That material. It could be just what we need to develop new weapons and equipment. Projetos são necessários para desenvolvimento. Beleza, missão concluída. Finally. Deixa eu chamar. Helicóptero. Roger. Voltar pra Mother Base. Agora foi, tá ligado? Porra. Vacilo meu, tá ligado? Isso é meio bonito agora. Vamos ver esse ponto aqui. Uma deitadinha aqui, né? Por precaução. Ai, que preguiça. Eu vou voltar pra Mother Base agora e vou deixar rolando as fitas que tem aí pra ouvir, né? Também vou prestar atenção, vou ouvir. Mas pra quem... como é que fala? Mas pra quem não quiser, é só já encerrar a live. Chegou uma tempestade de areia na hora. Ah, viva. Enquanto isso, eu tava assim, deixa rolando. Nossa, tem coisa pra caralho. Miller told me about what happened in the Caribbean 9 years ago. You do remember Miller. You'd formed a private army with him. An army with no allegiance to a nation. I remember, but I see. You're not sure what's fact and what's a fantasy caused by the coma. It's still all a mess, huh? All I can do is tell you the facts as they were told to me. I've gone easy on you up until now, but this is where the hard stuff begins. 1974, the year before you entered your coma. You were in Colombia, operating with a small unit of men, basically mercenaries. Miller was among them. Miller was trying to find a way to turn his and your talents into a line of work. He was looking to start a business where you would fight on behalf of others around the world, those who needed military force. But the reality was, at that time, you didn't have enough gear to equip your own men. Then Miller came across this client. It was a huge job he was offering, but you had a shot at pulling it off. You accepted it and headed into Costa Rica. The client even threw in an offshore facility in the Caribbean. The mother base, that would be your new base of operations. Miller sure did have a head for business. As your mission went on, your unit grew and grew. More weapons, more money. Before you knew it, you were commanding. Vai pular aqui a fita, mas tudo bem. Pensei que ia demorar mais essas tempestades aí, por isso que eu pulei, né?
Beleza. Tá, vamos pra essa aqui. Então, calma aí, vou pausar aqui, né? Então é isso aí, já vou encerrar a live aqui, ok? Vou deixar rolando todas essas caralhadas de fita que tem aí pra quem quiser ouvir. Eu também vou ouvir elas todas aqui. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou a live. Se estiver assistindo aí pelo YouTube, dá uma olhada na descrição que tem um link para o canal no Twitch, que é onde as lives são feitas. Caso curta assistir live, dá uma olhada, ok? Novamente, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Fique com as fitas aí e até mais. Everyone was out for you. East, West, First World, Third. It was only a matter of time before someone took you down. And that was XOF. Officially, they're an anti-terror unit under the CIA. In reality, they're Cypher's private strike force. They lured you to Cuba using Chico, the Nicaraguan revolutionary kid, and Paz, a mole who worked for Cypher as bait. While you were gone, XOF, posing as a nuclear inspection team, stormed Mother Base. At the same time, C4 they placed on the strut legs went off. The whole thing went down in minutes. XOF. Kisses and hugs followed by a big FU. All because of Miller's blind spot. A back door into Mother Base no one suspected. You remember a certain scientist. Huey was responsible for bringing the inspection team on board, giving the enemy a perfect opportunity to hit you at home. You were returning from Cuba when it happened. Mother Base came damn close to taking you with it into the Caribbean. Those of your men out on assignment returned right away. They refused to believe the wreckage in the water they found was Mother Base. But they checked the coordinates again and again, until reality finally settled in. You were supposed to die that day. That was XOF's primary objective. As far as most folks know, you did. The first doctor to see you wasn't even sure what he was looking at. Before they'd even finished operating, your men moved you to that hospital in Cyprus. It was a woman named Eva who arranged that. Rings a bell, huh? Most men in your condition would have been written off right from the start. But you survived. You went straight down to hell, and they pulled you out. Your eye wide open. Full of venom. The days of naked Snake are long gone. Welcome back, Venom Snake. This world still needs you. Here, Snake, try this on. A prosthetic arm. Yeah, Miller was calling it the arm that wasn't there. The physiotherapy's going well. Your arm's bulked up enough for it to fit. There. Perfect. A little time with it, and it'll work better than the real thing. What do you think? I can still feel my real arm. Well, you better get used to this one quick. You have any pain? Every now and then. Where? My fingertips. My left fingertips. Sounds like phantom pain. Your brain still remembers your old hand. Yeah. What about your vision? Can you see okay? Yeah, at the moment. Now, the shrapnel in your skull is pressing on your optic nerve. I'm told any hard impact could have an effect on your visual cortex. Yeah, the doctor mentioned that. Your brain might process visual information incorrectly. In other words, you could have hallucinations. You might see things that aren't there, or not see things as they really are. You experience any of that? I think so. When? Right after I wake up. Colors look faded. Colors, huh? Well, that's not a major concern in and of itself, but it could mean the difference between life and death in the field. You'll need to watch out for that. I will. All right. You should continue your physio. We'll be arriving soon. It's the last chance you'll get. Ocelot. I hear they started calling you Shalashaska in Afghanistan. What? So SALT II still hasn't gone into effect. That treaty was drawn up to limit not just the size of the U.S. and Soviet Union's nuclear arsenals, but also their delivery systems,
whole deal. Just when we thought all those years of negotiations had paid off, somebody decides to invade Afghanistan. The timing couldn't have been worse. The president was in the middle of the SALT II talks back then. You mean while you were busy trying to stop Peace Walker? I heard. President Ford was meeting with the General Secretary in Vladivostok. In his absence, the political brass in America detected what they didn't realize was false nuclear launch data from Peace Walker, and were on the verge of ordering a retaliatory nuclear strike. Coleman's big idea? Humans are incapable of destroying themselves. Turns out he never knew what humans are capable of. If that AI, the boss, hadn't found a way to stop the fake data transmission, they probably would have gone ahead with the launch. Deterrence was revealed as the pipe dream it was. All thanks to you. And her. The U.S.-Soviet talks looked set to fall through. What happened in Nicaragua no doubt helped trigger a change of heart. But in the end... The time's to find the politics. When you've grabbed their tail, they turn and bite your hand. I first met you 20 years ago now. The place was Selenouyarsk in the Soviet Union. We were enemies. I was with the GRU. You were still fighting for America. 1964. Operation Snake Eater. Its objective? The assassination of the legendary soldier known as the Boss. When you returned home successful, they awarded you the title Big Boss. Your CO, Zero, sought to carry on the boss's will by covert... Zero created Cypher, an information network to tap into... The Soviet troops on the ground want to go home, but at least they have homes to go back to. The Afghans have lost theirs. The Soviets destroy the kishlaks, villages, wherever they can. They burn down homes and fields, fill in wells, turn pastures into minefields. It's created a mass of refugees who fled to Pakistan. If the Mujahideen are fish swimming around the villages, the Soviets will go so far as to dry out their ocean. But this has had a big price. There's bitter resentment among the Afghans, and they're taking out their anger on the soldiers on the front lines. Among the Mujahideen are the Pashtun people. They're fiercely devoted to their code of Badal, or revenge. Soviets they've captured have had their hands, feet, and noses cut off before being left to die at the side of the road, just to show their comrades what they're capable of. Friendlies who come across them can do nothing but put them out of their misery. Then they burn down another village in retaliation. And the cycle of vengeance goes on. This war... The Kremlin never expected to have this much trouble against the Mujahideen. Afghanistan is a tribal society. Tradition demands that its people stand up to any outsiders who set foot on their land. With the honor of their people at stake, they have everything to fight for. No matter how hard the Soviets hit them, they continue to appear out of nowhere, striking back, then vanishing again. But there's one thing even the Mujahideen fear. Every last one of them. The Soviet gunships. They're highly maneuverable and equipped with massive firepower. Plus, the underside of the fuselage is heavily armored. The Mujahideen can barely scratch them with their small arms. Anyone who hangs around gets mowed down by the gunship's heavy machine guns. This new honeybee weapon that was given to the Hamid fighters, it's no doubt something to help them strike back against the gunships, which makes it a weapon that could change the course of the war. Those guerrilla fighters known as Mujahideen don't actually belong to a single organization. Afghanistan is a multi-ethnic country. You've got the Pashtuns, the Tajiks, Uzbeks, Hazaras, and each of them is split into their own tribes, large and small. Each ethnicity has several rebel organizations that their various tribes gather under. They're united under the banner of jihad, but that doesn't mean they work like a single standing army. Just look at the area around Smasi Fort. A lot of Tajiks used to live there, but they fled after the Soviets started their Scorched Earth campaign. With the area uninhabited, the Hamid fighters, who are Pashtun, decided to move in. The Hamids are based out of the city of Peshawar. We passed through it on the western edge of Pakistan. The Pashtun people have long lived in Afghanistan and western Pakistan. They used to travel back and forth frequently.
Then Britain went and established the border that still stands today. The Hamid fighters get generous support from the Pakistani government. The government wants to use them to secure influence over Afghanistan. Their liaison with the Hamids is Inter-Services Intelligence, and behind the ISI, you have the CIA. That's probably how the honeybee ended up in the hands of the Hamid men. Kaz, what about the unit that attacked us in the mist? You knew something about them. That wasn't my first run-in with them. It happened right before I was captured by the Soviets. We were on the zero line that day, the Afghan side, on our way back from training the Mujahideen at a mountain camp in Kunar province. There's a lot of that work in Afghanistan. Most PFs shy away from it because it draws too much attention. But for us, that was the whole point. The job itself went great. We just had to make it back to a tribal area in Pakistan. But all of a sudden, visibility got real bad. It was no sandstorm. Our point man gave this strange report. He said he could see skulls in the mist. Skulls? The next moment, he went silent. We scrambled into formation, right before his arms and legs came raining down on us. It was always supposed to be a dangerous mission, so I had Diamond Dog's very best with me. We were calling out to each other. But one by one, the voices just went dead. Whatever happened to me, I lost consciousness before I knew it. When I came to, I was in a Soviet camp, tied to an interrogation chair. Could they be some new Spetsnaz unit? No. The ones that interrogated me were just the average rank and file. Whatever group attacked us, the way they moved was just insane. And that mist, appearing out of nowhere. The Soviets don't have tech like that. If they did, Ocelot would have heard about it. I doubt the West does either. Otherwise, the folks at Langley would be sleeping a lot easier. Why'd they come after you? Wish I knew. I'm the only one who survived. Though I don't think they planned it that way. If I was their target, they wouldn't have just handed me over to the 40th Army. Whatever the case, we need to watch our step until we know who they really are. And boss, if you ever do run into them again, don't try to take them on. You just get the hell out of there. When I first started dealing with Zero, with Cypher, it was a somewhat parasitic relationship. Though, a mutually beneficial one. Cypher had no army of their own, so they wanted us. They wanted our strength. They approached me as a potential business partner. But they had other motives. Cypher coaxed us into Central America, into that US-Soviet proxy war, to fuel Mother Base's growth. Once we were big enough, they'd force us to join them. That was the plan. That's why they had Paz, still Zeke. Right. And if we refused, she would use Zeke to fire a nuke from Mother Base. The world would consider us a liability, and countries would unite to destroy us. We stopped the launch. And yet they still took us down. Through that fake inspection they orchestrated to cover up their sabotage. That power Cypher wanted. We don't have it anymore. So why are they still after you? Is it just the fear of leaving you alive? I don't know. Was Zero really... All I know is the man I knew wouldn't want this. What do you mean? We have to consider that it might not be Zero we're dealing with. We know virtually nothing about Cypher anymore. How big they've gotten, what they want, or even who they really are. The new Mother Base started out as a test drilling rig operated by a mineral resources supplier, but their project fell through. The Seychelles government was happy to hand the place over to us. It was just scrap on stilts. So with a few dummy construction companies set up as fronts, we started renovating the half-finished rig. From the outside, it looked like the project was back on rails. Kaz, you... What? I see what you're doing. Recreating the Mother Base we had 9 years ago. Only this time. That's right. The Mother Base Cypher thought they destroyed will return from the grave to kill them. We'll prove to the world that we were the victors. And if we lose again? They can't fool us the same way twice. Now our enemies are in plain sight. And when our organization gets too big, we split it across companies. Any company that draws attention gets liquidated, and its capital is back-channeled into a new company. Most PFs are small-time operations anyway. And in this business, the minnows go bankrupt all the time. We've never aroused suspicion. Plus, we have Hewick. Hewick? Human Exploitation Company. It's a business specializing in intel gathering.
Think of it as a civilian intelligence agency. Cause that's... Remember what they were trying to accomplish at the prison facility in Cuba? That gave me the idea. We dispatch moles into conflict zones around the world, and each sets up an intel network on site. Then they stay in place to give us stable points of contact when other nations intervene in the conflicts. Hewick's strength is that it has a cutout at each level. You get your job from one guy, then you hand it off to another. No one has direct access. It's a perfect black box. Hewick members also work their way into the superpowers intelligence agencies to make sure Diamond Dogs gets work. We have those countries by the balls. That's our deterrent when we need it. networking. In the intelligence community? Sure, that's how we've grown this far. And when you go out on missions, intel from Hewick will be there to back you up. But despite all that, Cypher has its eyes on us. The only reason I'm not dead is that they needed to know where you were. Figured if you woke up, I'd go straight to you. That's why you made that ruckus at the Zero Line. Yeah, to make their own surveillance work against them. I think it took some of the heat off Cyprus. Kaz. Then I just had to wait for you to save me. And I've gotten used to waiting. Kaz. That's not all. It was a good chance to scout the market. And with the West wanting the Soviets out of Afghanistan, their agencies are bursting at the seams with funding. Boss, let's start by building up our Afghan presence. Why put Mother Base in the Seychelles? We're at the center of the world here. We're all the way out in the Indian Ocean. Come on. Lebanon, Sri Lanka, East Timor, and Africa. From here, our reach extends to conflict zones the world over, including Afghanistan, of course. So it's prime real estate for a mercenary. Exactly. Latin America isn't as close as I'd like, but we have Amanda and her people to help in that department. And besides, the Seychelles government owes us a favor. Owes us? The Seychelles has strong ties to the East, which the West wanted to shake up. It came to a head 3 years ago in an attempted coup. It was a force of South African mercenaries with U.S. backing behind the scenes. They were only platoon size, but South Africa is home to some heavy PFs. Too much for the Seychelles to handle. In the end, they accepted help from the Tanzanian army and quelled the coup. We set up the deal and handled on-site tactical instruction. That led to some training work for the Seychelles military. And when we put down a mutiny within their forces, well, we made a lot of people happy. They don't pay us. They just let us have a piece of their offshore territory on the promise we'll come running if something else happens. So we're bodyguards, too. It's a good setup. We can only take Mother Base so far here. We'll have to find somewhere else when this place starts getting big. Aren't you being a little hasty? Nothing hasty about it. You're back with us now. So, Kaz, the ship that took us from Cyprus, it used to be a whaler. Yeah, a Japanese vessel. How was the voyage? It was... stimulating. Well, she was part of a whaling fleet up until a few years ago. Her displacement isn't anything to write home about, but she can really move. She still had plenty of life left in her, but then the work dried up. Global opposition to whaling has been mounting for years. Is that right? The push to ban it has been gaining traction for a little over a decade. Individual species came under protection as the years went on. And then 2 years ago, the IWC adopted a moratorium on commercial whaling. Several countries, including Japan, fought it to the bitter end. But eventually, most whaling companies had no choice but to throw in the towel. You ever tried whale snake? Can't say that I have. When I was a kid in Japan, practically everybody ate it. That good, huh? The country was poor in those days, and whale was cheap. International opinions changed since then. In any case, that's why we were able to get a bargain price on the ship. Of course, we did end up spending 5 times the purchase price in modifications. We had to really work to fit in all the ESM and communications gear while keeping the whaler look intact. Right now, she's going around conducting SIGINT missions. In the future, we plan to use her as a communications relay base between you and Mother Base, and also as a chopper resupply vessel. Diamond Dogs. The word diamond originally comes from the Greek adamas. It means indomitable, unyielding. Other words for the stones often mean eternal bond, fortitude, or purity. The same is true of the Star of Bethlehem flowers you laid on the boss's grave. They represent innocence, as well as chastity.
yielding to no man while maintaining one's virtue. In other words, staying loyal to something. Ocelot said the number of private forces is increasing, and they've modeled themselves after us. They're a far cry from the likes of us. But why? 9 years ago we made enemies of the world as a nuclear-equipped force, independent of ideology or state. Yes. Sooner or later, the real UN would have stepped in. So why are they giving these PFs free rein? That's our fault, too. What do you mean? What happened 9 years ago was a real problem for a lot of people. An organization as big as ours, with our facilities, was wiped off the map. Not an easy thing to hide. But if our existence came to light, so would the names of our clients. We had contracts all over, east and west, from superpowers to banana republics, the lot. Our clients denied all association with the likes of us. They had to make sure things didn't blow up on them. But at the same time, they missed us. They really missed us. The demand for armies for hire was as strong as ever. The international community turned a blind eye to what happened to us, despite still needing people who could do our jobs. History couldn't afford to lose us. As soon as we were gone, they needed a replacement. So private forces spread everywhere. And they're all just a phone call away. But still. I know. PFs are totally different from what we envisioned. Nation-states, revolutionaries, terrorists. They have a lot of clients, and Cypher is one of them. Cypher stays anonymous, but I know their work when I see it. In the eyes of those clients, the world's PFs are all just expendable pawns. The clients don't have to worry about losing their own men. Nobody knows they're involved, and PFs are cheap. In short, the world is chewing up soldiers and spitting them out. Even some of the old Mother Base's survivors are still working for PFs. Some guys created their own smaller forces. Others were taken on by emerging PFs. Everybody's gone their separate ways. But none of them are living their dream, because they're not fighting with you. Of course, I tried to headhunt as many of them as I could for Diamond Dogs. It was all a waste of time. They said they weren't interested without you to lead them, but now you're back. And everything's gonna change. We'll unite all private forces under you, transcending nations and economies. What is a nation? Just a patch of dirt. The bonds among us will surpass nations, and that's what'll put the world under our control. We'll establish a new kind of country, redefine the very concept of it. Even Cypher will be below us, an extraterritorial federation of military nations. The United States of Force. Once word of Big Boss's return starts traveling, that'll be our true deterrent against Cypher. In other words, no one will dare to come gunning for you. How do you figure? Cypher lacks a large-scale fighting force. PFs are the perfect tool for them. But those PFs revere you, the legendary Big Boss. If Cypher killed you now, they wouldn't take it lying down. Maybe they'd even go looking for revenge, but they definitely wouldn't keep doing Cypher's dirty work, even if it put their lives at stake. That's why it's no longer a benefit to Cypher to get rid of you. The very fact that you're alive is our greatest defense against Cypher. Nice to know. It'll buy us some time while we get back to full strength. Just keep in mind that what I'm saying is generalizing a lot. In practice, the PFs around the world don't know your face. Just declaring that you're Big Boss won't be enough to convince them. And if they see you as an enemy, they'll come at you with everything they've got. Some hero. That's why you need to bring them back to Mother Base. Show them on your terms that you really are the one and only Big Boss. Once you've proven that, they won't hesitate to join us. Snake, do you remember Amanda? Yeah, I do. Their revolution was a success. Somoza resigned, and Nicaragua has a new government. Amanda's really working hard for her country to be reborn. Good for them. She says she wishes Chico could be there. That revolution was the dream. For Amanda, for Chico, and their father. That chopper was no place for Chico to die. I'd like to at least think history will remember his part in the revolution. When you pick up a gun, there's always a chance you'll die for nothing. He knew that as well as the rest.
Now that he's gone, it's up to the rest of us to decide what it was all worth. If we don't, there's nothing to prove that Chico ever lived at all. We're his mark on the world. Amanda told us that Strangelove contacted her after the revolutionaries came to power in Nicaragua. Strangelove, the AI researcher from Mother Base? I remember her. We'd lost touch with her, till Amanda heard from her out of the blue. She told Amanda she wanted to salvage Peace Walker's drive parts, or something from the bottom of Lake Nicaragua. Amanda passed the request on to her friends in the new administration. She's a national hero now, after all. So Strangelove got a Soviet military aircraft to transport something to somewhere. But apparently the cargo wasn't big enough to have been Peace Walker itself. So what was it? Who knows? We recovered Peace Walker's nuclear warhead ourselves 9 years ago. What could Strangelove have been after? Amanda said she didn't mention what her reason was or where she was headed. Nicaragua is a socialist state now. And with Amanda vouching for her, the government didn't feel the need to concern itself with the details. All Strangelove told Amanda was that she was going to continue her research, and that the rest was a secret. Right before the attack, Huey was in the control tower to prepare for the inspectors. He was with them when it all went down. The control tower collapsed with the rest of its strut. His body was never recovered, but he was the one who met the inspection party when they arrived. And he was the one who showed the nuclear inspectors to the tower. You remember the way it went. First he recommends we agree to the inspection, then he gives them the okay without our permission, all the time acting as if he was doing us a favor. On top of that, he even had the guards disarmed that day. It would send the wrong message, he said. Whatever the angle, it all leads back to Huey. I curse my own stupidity for not realizing sooner. Huey escaped with that unit by chopper. I've been hunting him for 9 long years. The other reason I was operating around Afghanistan was to dig up his location. Huey's in Afghanistan? Yes, and I have a good idea where. Now we just wait for the right moment. This time, we'll be the ones using him. He's going to tell us who our guests really were that used a fake nuclear inspection to blast our home into the ocean. Snake, I wanted to ask you about the man on fire. What do you remember from the hospital? Anything we can use? Well, he took off the moment the sprinklers started up. Sprinklers? The fire system? And when he got sprayed with water from the burst pipe, it slowed him down. When we escaped on horseback, he wouldn't cross the river either. And then it started to rain. And he disappeared. Water against fire. Is it that simple? I mean, it makes sense. It's just hard to believe it would work on a guy like that.
Welcome home, boss.